Boa noite a todos. Hoje, por motivos de saúde, não se encontram presentes o vereador Ari e nem o vereador João Ribeiro. O vereador Ari, é presidente da casa, então eu, enquanto vice-presidente, assumo os trabalhos da sessão de hoje. Havendo número regimental, declaro aberta a quarta sessão ordinária de 2019. Com a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Neste momento, solicito ao vereador Gilmar que faça a mensagem do dia. Boa noite a todos. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me em para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeces a tua palavra acima de todos o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste, me fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra e do louvaram o Senhor, quando ouviram a palavra de tua boca, e cantaram aos caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor exército atenta para o humilde, mas o soberbo conhece e de longe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, vereador Gilmar. Na sequência, damos início à primeira parte da sessão, destinada aos expedientes. Peço então ao primeiro secretário, o vereador Fábio, que realize a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata 2391, terceira sessão ordinária, 16ª legislatura. Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, reuniram-se em horário regimental no plenário o vereador Ivan Dalben Pio e senhores vereadores, sob a presidência do vereador Ari Roberto Neto, e os seguintes presentes: João Gilmar Pentecosta, Flávio Cavalino da Silva, João Fernandes Ribeiro, Antônio Carlos Ferreira Padilha, Gilmar Carpegiano, Joel de Souza, Silva Espínola e Simone Cogelo. O senhor presidente declarou aberta a presente sessão e convidou o vereador Antônio Padilha para que realizasse a mensagem do dia. Após, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi votada e declarada aprovada sem restrições. Na sequência, foram apresentadas as providências da mesa. Posteriormente, foram apresentados os expedientes recebidos do Poder Executivo, ofício 035, encaminhando em regime de urgência o projeto de lei 004, ofício 36, encaminhando o projeto de lei complementar 01 do Poder Legislativo, requerimento 1419 a 21 de iniciativa do vereador Silvio, requerimento 15 de iniciativa do vereador Gilmar, requerimento 16 de iniciativa do vereador Antônio e Gilmar, requerimento 17 e 18 de iniciativa da vereadora Simone, indicações 56, 61 a 63, iniciativa do vereador Silvio, indicações 057 de iniciativa do vereador Antônio e Gilmar, indicações 58 e 64 de iniciativa da vereadora Simone, indicações 59 e 60 de iniciativa do vereador João Ribeiro. No espaço de oradores fez uso da palavra o vereador Antônio, qual teceu comentário a respeito dos expedientes de sua autoria apresentados, juntamente com o vereador Gilmar, evidenciando a importância do pedido para a implantação de câmaras de segurança no município, principalmente em áreas de grande movimentação. Sequencialmente fez o uso da palavra o vereador João Ribeiro, o qual pediu a correção da indicação 060 de sua autoria, a qual solicita a abertura de um posto de saúde nas dependências da antiga escola localizada em Passo do Ouro, ressaltando para que na correção conste primeiramente a reforma no local. Não havendo mais nenhum orador inscrito para fazer uso da palavra no espaço de oradores, o senhor presidente fez o devido encaminhamento das matérias recebidas e deu início à ordem do dia, apresentando para votação o requerimento 014, 19 a 21, de iniciativa do vereador Silvio, os quais foram votados e declarados aprovados por 8 votos. Sequencialmente foi apresentado para votação o requerimento 15, iniciativa do vereador Gilmar, qual foi votado e declarado aprovado por unanimidade de votos. Após, foi apresentado para votação o requerimento 16, iniciativa do vereador Antônio e Gilmar,
o qual foi votado e declarado aprovado por 8 votos. Na sequência, foram apresentados para votação o requerimento 17 e 18, de iniciativa da vereadora Simone, os quais foram votados e declarados aprovados por 8 votos. Sequencialmente, foi apresentado para a primeira discussão e votação o projeto de lei 001 do Poder Executivo, cuja súmula institui o Programa de Recuperação Fiscal de Créditos Tributários do município de Contenda, REFIS Contenda, conforme especifica, sendo discutido, votado e declarado aprovado por 8 votos. Após foi apresentado para a primeira discussão e votação o projeto de lei 02 do Poder Executivo, qual autoriza o repasse de subvenções sociais à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Contenda, a PAI de Contenda, conforme especifica e dá demais providências, sendo discutido, votado e declarado aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, o vereador João Gilmar solicitou verbalmente a dispensa de interstício para a possibilidade da discussão e votação em 2 turnos na presente sessão do projeto de lei 02, iniciativa do Poder Executivo, pedido este que foi aprovado por 8 votos. Diante da aprovação do pedido de dispensa de interstício, foi apresentado para a segunda discussão e votação o projeto de lei 02 do Executivo, sendo discutido, votado e declarado aprovado por 8 votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser deliberada na ordem do dia, passou-se a palavra livre aos inscritos, onde fez uso da palavra o vereador Gilmar, o qual teceu comentários referentes aos expedientes de sua autoria apresentados, evidenciando tal relevância. Ainda falou sobre a importância dos recursos encaminhados pelo governo estadual a fim de fomentar as pequenas cidades. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente convidou a todos para participar da reunião que será realizada pelo Poder Executivo juntamente com a Sanepar no dia 19 de fevereiro às 18 horas, no Salão da Igreja de Campestre. Reunião esta que tratará de assuntos referentes à ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água na região. Por fim, agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a presente sessão às 20 horas e 15 minutos e convocou a próxima sessão ordinária para o dia 25 de fevereiro de 2019 em horário regimental. Obrigado, vereador Fábio. Apresento para votação a ata. Se houverem emendas ou ressalvas, por favor, pronunciem-se. Não havendo nem emendas nem ressalvas, declaro aprovada a ata por 5 votos. Dando continuidade, daremos início à apresentação dos expedientes. Peço ao primeiro secretário, vereador Fábio, que realize a leitura dos expedientes expedidos pela Casa. Senhor Prefeito Municipal, venho pelo presente encaminhar cópias das indicações 056 a 64, também do requerimento 014 a 21, ficando na guarda e envio das informações, conforme dispositivo constante no artigo 70, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal. Senhor Prefeito Municipal, venho pelo presente informar a aprovação por este Poder Legislativo do projeto de lei de vossa autoria, a seguir mencionado. O projeto de lei 02, de 2019, autoriza o repasse de subvenções sociais à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Contenda, a PAI de Contenda, conforme especifica e dá demais providências. Ari Alberto Neto, presidente da Câmara. Na sequência, faremos a apresentação dos expedientes recebidos, conforme a ordem prevista no regimento interno, sendo primeiramente os expedientes diversos, seguidos dos expedientes do Poder Executivo e do Legislativo. Por favor, secretário, realize a apresentação dos mesmos. Tribuna Livre, o orador que vai falar, o senhor Pedro Bossi, sobre o convite do Clube Serrinhas. Ofício 042. Tenho a honra de submeter a apreciação de Vossas Excelências e nobres pares, incluso o projeto de lei 005, qual trata sobre autorização para efetuar a abertura de crédito adicional especial com criação do projeto atividade. Elemento de despesa e fonte no valor de R$ 16.849,93 para a conclusão da Escola Municipal Prefeito Ivo Barbosa. O valor subdivide-se em R$ 12.621,91, necessária aquisição, instalação e pintura de 12 metros quadrados de janela de ferro basculante, sendo 6 unidades de dimensão 1,90 vezes 1,60, furtadas ou estruturalmente danificadas, conforme o boletim de ocorrência número
2018/976688 e a aquisição de instalação de uma porta externa de alumínio de 0,8 vezes 2 metros, necessário para o fechamento do acesso de funcionários com segurança, visto que se trata de um local que sofre com intempéries. O restante do valor, R$ 4.228,02, refere-se à aquisição e instalação de bancadas e divisórios de granito e cubos de inox, tendo em vista a necessidade de adequação do projeto e visando um melhor atendimento aos futuros usuários da Escola Municipal do Frederico Barbosa. Presente as justificativas e reconhecendo a relevância social da propositura em questão, submeto a apreciação dessa Casa de Leis, incluindo o projeto de lei, para análise e a consequente aprovação em regime de urgência, em razão da necessidade urgente de conclusão de obras. Carlos Eugênio Estado, prefeito municipal. Obrigado, vereador Fábio. Tem mais dois, seu ofício 39 e 40? Isso. Então, faz favor a leitura dos ofícios 39 e 40 do Poder Executivo. Também, presidente, tem o 41 também. 39. Senhor presidente, anexo ao presente encaminho a Vossa Excelência o balancete orçamentário e financeiro referente ao mês de novembro de 2018 para efeito de controle e arquivo desse legislativo. Sem mais para o momento, subscrevo-me com expressões de estimas e consideração. Carlos Eugênio Estado, prefeito. Ofício 040, anexo ao presente encaminho a Vossa Excelência o balancete orçamentário e financeiro referente ao mês de dezembro de 2018 para efeito de controle e arquivo desse legislativo. Carlos Eugênio Estado, prefeito municipal. Ofício 41, em resposta ao ofício 190, 2018, relativo às informações acerca do projeto de lei complementar 01/2018, temos informar em relação aos quesitos constantes no expediente. Caminhar esta Casa de Leis o estudo do impacto orçamentário que a aprovação do referido projeto de lei complementar acarretará ao município. Prejudicado, isto porque o município ainda não constitui em dívida ativa eventuais contribuições devedores, posto que a dívida do exercício de 2019, cadastro imobiliário, não estão vencidas. Os débitos vencidos relativos aos 5 últimos exercícios já encontram-se ajuizados. Qual seria o custo-benefício de um município propor ação de execução fiscal ou deixar de propor? Em consulta com força vinculante ao TCE Paraná, já atendeu que a execução fiscal é um instrumento típico de cobrança das dívidas tributárias e não tributárias. Porém, a utilização da execução fiscal não impede o município de perceber seus débitos de forma consensuada pela via administrativa. Nesta ordem, outros âmbitos federativos têm sistematizado a cobrança de débitos pela via administrativa, a fim de evitar o contencioso judicial que, além de ser moroso, apresenta-se ineficaz ante eventual insolvência do contribuinte executado. Neste sentido, o artigo 4º e seguintes do projeto de lei complementar 01/2018 possibilita a conduta da administração tributária para a cobrança administrativa dos créditos inscritos em dívida ativa. Ao final da ação de execução fiscal, quem arca com as custas processuais e honorárias de sucumbência, o município ou a parte executada? A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência será atribuída no caso concreto, e tanto de legislação quanto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem estabelecido. 1. Crédito recebido, execução fiscal procedente, custas processuais e honorários pela parte executada pagos ao final. 2. Crédito não recebido, execução fiscal improcedente ante a prescrição intercorrente, insolvência do devedor por mais de 5 anos, custas processuais e honorários pela Fazenda Pública pagos ao final. 3. Créditos não recebidos, execução fiscal improcedente, valor indevido ou crédito cancelado, custas processuais e honorários democráticos pela Fazenda Pública pagos ao final. 4.
créditos parcialmente recebidos, execução fiscal parcialmente procedente, parte do valor devido ou parte do crédito cancelado, custas processuais e honorários advocatícios estabelecido proporcionalmente entre as partes. Ressalta-se que, recaindo para a Fazenda Pública as custas processuais e honorários advocatícios, estas são pagas somente ao final. Contudo, as despesas e emolumentos processuais, assim entendidas como diligências para cumprimento de ato por oficial de justiça e outras comarcas e emolumentos pagos a registro de imóveis e civil, necessário para a expulsão da ação executivas, devem ser adiantadas pela Fazenda Pública. Sem mais, me coloco à disposição para eventual dúvidas. Carlos Eugênio Estado. Obrigado, vereador Fábio. Neste momento, solicito que realize a apresentação dos expedientes recebidos do Poder Legislativo, iniciando então pela leitura do requerimento número 22, de iniciativa do vereador Gilmar Carpegiani. Requerimento 22, que seja encaminhada a essa Casa de Leis informações referentes à possibilidade de realização de obras de pavimentação asfáltica ou bloquetes na rua 14 de novembro, no Jardim Esplanadas, quais sejam: existe algum projeto que vise a realização de pavimentação asfáltica ou com bloquetes na rua 14 de novembro, no trecho de aproximadamente 250 metros que se inicia na rua Estaminal Stípio até a rua 1º de setembro? Em caso positivo, qual é a previsão para o início das obras? Tal requerimento realizado a pedido da população que reside no local, especialmente dos fiéis que frequentam a Igreja Assembleia de Deus, os quais relatam os problemas gerados pela falta de pavimentação, exposto que o trecho sem pavimentação é pequeno e que geraria baixo impacto nos cofres do município para promover a pavimentação no trecho da via. Gilmar Carpegiani, vereador. Solicito neste momento a leitura do requerimento número 23 de 2019, de iniciativa da vereadora Simone Bojano. Requerimento 23. Que seja encaminhada a esta Casa de Leis informações e que sejam tomadas as devidas providências com relação ao funcionamento da indústria do conhecimento que funciona anexo à Escola Municipal Varilda Dirva, quais sejam: porque o espaço onde funciona a indústria do conhecimento não fica aberto ao público durante todo o dia, apenas na parte da manhã? No local existem computadores para a utilização dos usuários quanto da realização de cursos online e outras atividades voltadas à aprendizagem? Quais ações o Poder Executivo está adotando para disponibilizar os serviços prestados pela indústria do conhecimento durante todo o dia à população? Qual é o prazo limite para resolver o problema? Tal solicitação é feita levando em consideração as inúmeras reclamações de moradores do município, principalmente estudantes da zona rural que não têm disponível em suas residências o serviço de internet. Tais estudantes, quando na realização de cursos online, procuram o referido local para, no período da tarde, encontram o mesmo fechado. Em outras repartições públicas, como a Biblioteca Municipal, foram informados que no local não existem computadores para disponibilizar aos estudantes que para a realização de cursos online. A referida informação visa concretizar a função fiscalizatória que compete ao Poder Legislativo. Simone Bojano, vereador. Nesse momento, solicito a leitura dos requerimentos 24 a 26, de autoria do vereador Silvio Espínola. Requerimento 24, que seja encaminhado essa Casa de Leis informações do concurso público 001-2018 referentes ao cargo de professor, quais sejam: quantos candidatos foram aprovados no concurso público para o cargo de professor? Quantos já foram chamados para assumir o cargo? Dos candidatos aprovados e que foram chamados para assumir o cargo, quantos estão atuando? Qual a função desempenhada por cada um? Dos professores convocados e contratados, todos estão exercendo o cargo em que foram aprovados no concurso? Existem professores em desvio de função? Em caso afirmativo, qual a justificativa? Requerimento 025, seja encaminhado essa Casa de Leis informações sobre o canil localizado no bairro de São Pedro, tais sejam: o canil está dentro das normas da vigilância sanitária?
Os animais estão sendo bem tratados? O local possui alvará de funcionamento? Quais medidas higiênicas são adotadas para evitar o forte odor proveniente dos animais que lá encontram-se, tendo em vista que o mau cheiro tem incomodado os moradores vizinhos ao local? Requerimento 026. Que seja encaminhadas à Casa de Leis informações sobre a Escola Municipal Rio Barbosa, localizado no bairro Pedro Machado. Tais sejam: qual a justificativa para a ausência de professor de educação física e de educação artística na escola? Existe alguma previsão para a contratação desses profissionais? Qual o motivo da junção das turmas de primeiro e segunda série? Silvio Espínola, vereador. Neste momento, solicito a leitura das indicações 65 a 67 e 77, de iniciativa da vereadora Simone. Indicação 65, que seja verificada a possibilidade de construção de um bueiro na entrada para o pátio da capela de Santo Antônio deste município. A indicação se faz atendendo a reivindicações do padre, o senhor Wilson Longo, e do conselho da querida capela, os quais relatam que devido às fortes chuvas, na entrada do pátio da capela se formou uma enorme valeta, que prejudica o acesso tanto de veículos como de pedestres. Assim, a solução para o problema seria a colocação de manilhas e a construção de um bueiro em frente ao portão principal. Desta forma, solicita-se a realização do referido serviço com a máxima urgência. Lembrando que tal solicitação já foi feita através da indicação 307 de 2017, qual teve como resposta do Poder Executivo, através do ofício 028 de 2018, que informa que a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos estará verificando o local solicitado e, assim que possível, incluirá no cronograma de serviço para a execução da solicitação. Ainda através da indicação 155 de 2018, a qual teve como resposta do Poder Executivo, através do ofício 227 de 2018, que a execução do serviço está sendo repassada para a análise da viabilidade pela Secretaria competente, juntamente com as melhorias que serão realizadas no referido local. No entanto, até a presente data, nenhuma obra foi realizada no local. Indicação 066, que seja verificada a possibilidade de realização de obras de forma no telhado do CEMEI, professora Celinha Neroni. Tal solicitação é feita atendendo a solicitação dos pais e alunos. Os pais relatam que quando chove, a referida instituição de ensino enfrenta problemas, pois o telhado está danificado e, consequentemente, algumas salas de aula ficam tomadas pela água. Tal situação, além de prejudicar o aprendizado dos alunos por fatores externos que dificultam a concentração, causa prejuízo aos cofres públicos, fazem a depreciação de valor do prédio pela ação da umidade. Dessa forma, por entender que o ambiente escolar deve ser um ambiente tranquilo que favoreça o aprendizado, sem interferência de fatores externos, solicita-se a realização da manutenção e reforma do telhado da referida instituição de ensino com a máxima urgência. Indicação 067, que seja analisada a possibilidade de realização do serviço de ensaiamento e patrulhamento na estrada municipal de São João, que liga a cidade de Contenda, distrito de Catanduvas do Sul. Tal solicitação é feita a pedido de moradores e demais usuários da citada via, os quais relatam que a estrada se encontra carente do serviço de manutenção, existindo-se na mesma grande quantidade de buracos e valetas, conforme a imagem anexa, o que prejudica o tráfego e causa prejuízo aos proprietários de veículos. Salienta-se que a referida estrada, além de ser rota de transporte coletivo intermunicipal, é a principal via de acesso à cidade. Assim, solicita-se a realização do referido serviço com a máxima urgência. Indicação 077, que seja analisada a possibilidade de promover o aumento no valor pago mensalmente ao título de bolsa auxílio aos estagiários pela Prefeitura Municipal, tendo em vista que muito tempo tal benefício não teve nenhum reajuste. Tal solicitação se faz tendo em vista que o valor pago a título de bolsa auxílio aos estagiários encontra-se defasado e comparados com o auxílio oferecido por outros municípios. Ademais, como é de conhecimento de todos,
O estágio é um processo de aprendizagem indispensável para um profissional que deseja estar preparado para enfrentar os desafios de sua formação. Nele está a oportunidade de assimilar a teoria e a prática, conhecer a realidade do dia a dia, exercer e atender à realidade que se vive e que irá trabalhar. Em nosso município, os estagiários desempenham um trabalho fundamental que vai além da possibilidade de assimilar a teoria à prática. Estes muitas vezes exercem a função do próprio profissional efetivo em razão do déficit de profissionais na área. Vale ressaltar que a tal solicitação já foi apresentada através da indicação 040 e 289/2018, as quais tiveram como resposta executiva através do ofício 109/2018, que será verificada a possibilidade de estudo de impacto financeiro de possível reajuste da bolsa paga aos estagiários contratados pelo município para o corrente exercício. E através do ofício 396/2018, que atualmente, em razão da indisponibilidade orçamentária, não é viável o reajuste da bolsa paga aos estagiários. No entanto, já está em análise a possibilidade de reajuste para aplicação no próximo exercício. Porém, até a presente data não foi concedido nenhum reajuste. Simone Bojano, vereador. Obrigado, vereador Fábio. Neste momento, solicito a leitura das indicações 68 e 69, propostas pelo vereador Gilmar Carpegiani. Indicação 068, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de patrulhamento e sagramento em toda a extensão da estrada Tereza Chinda da Silva, na localidade de Campestre, neste município. A indicação apresentada em atendimento à reivindicação dos moradores da região e demais usuários da via, os quais relatam que a estrada está em péssimas condições de conservação devido à ocorrência das fortes chuvas. Ademais, tal fato traz muita insegurança aos condutores que se arriscam em manobras para tentar desviar as valetas e buracos que se formaram. A condição precária da estrada, além de prejudicar o trânsito, traz prejuízo aos proprietários de veículos, ficando clara a necessidade da realização de manutenção com a máxima urgência por parte do Poder Executivo. Indicação 069, que seja verificada a possibilidade da realização do serviço de patrulhamento e cercamento em regime de urgência em toda a extensão da estrada Floriano Ruchinski, na localidade de Campestre, neste município. A indicação é apresentada em atendimento aos pedidos dos moradores da região e demais usuários da via, os quais relatam que a estrada está em péssimas condições de conservação devido à ocorrência das fortes chuvas e que alguns trechos estão intransitáveis devido à lama que se formou pela ocorrência de chuvas. Ademais, tal fato traz muita insegurança aos condutores que se arriscam em manobras para tentar desviar de valetas e buracos que se formaram. A condição precária da estrada, além de prejudicar o trânsito, traz prejuízos aos proprietários de veículos. Ainda vale ressaltar que as estradas dão acesso ao posto de saúde da região, local de grande circulação, ficando clara a necessidade de realização de manutenção com a máxima urgência por parte do Poder Executivo. Gilmar Carpegiani, vereador. Solicito neste momento a leitura das indicações 70 a 76 e 78 a 80, de iniciativa do vereador Silvio Espínola. Indicação 070, que seja verificada a possibilidade da realização do serviço de roçada na calçada da rua Valério Paulo Padilha, localizado no bairro Loteamento Jardim São João, próximo à Unidade Básica de Saúde Jardim Planalto. Tal solicitação se faz atendendo às reivindicações dos moradores e demais usuários da via, os quais relatam que a circulação de pedestres pela via é grande, pois a mesma é rota escolar. Portanto, existe um fluxo grande de crianças que, devido à vegetação ter tomado conta da calçada, precisam traficar pela via, o que acaba se tornando um perigo. Ademais, vale ressaltar que a UBS do bairro se encontra-se na referida via e os pacientes acabam tendo que se deslocar pela rua, já que a calçada está tomada pelo matagal. Por esse motivo é que se faz a presente indicação. Indicação 071, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de limpeza e roçada na calçada da rua Flora Ferreira Padilha de Melo, localizado no Jardim Itaperubá. E pelo presente, atendendo às reivindicações dos moradores, solicitar ao Executivo Municipal que promova a limpeza da calçada da referida via,
pois a vegetação está tomando conta da calçada, impedindo o tráfego de pedestres. Existe ainda a questão dos transtornos causados pela falta de limpeza, pois isso contribui para a proliferação de insetos, roedores e até mesmo animais perigosos que podem se esconder na vegetação e causar sérios acidentes. Peço encarecidamente que tal solicitação seja atendida o mais breve possível. Indicação 072. Que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de limpeza e colocação de manilhas no bueiro localizado próximo à igreja da localidade de São Pedro. Mais precisamente ao lado da banca de verduras da senhora Elidira Kossoski. Tal solicitação é feita a pedido dos moradores da região, os quais vêm sofrendo com os transtornos causados pela falta de manutenção do bueiro existente na via. Os moradores relatam que os problemas começaram quando o Executivo Municipal foi realizar obras na localidade. Desde então, o bueiro não escoa água, causando alagamentos. Por esse motivo, existe também, além da limpeza ser realizada, a necessidade de colocar novas manilhas, a fim de solucionar o problema. Peço encarecidamente que a tal solicitação seja atendida o mais breve possível. Indicação 073. Que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de limpeza e roçada nas calçadas da Avenida João Franco, sentido Serrinha. Venho pelo presente, atendendo às reivindicações dos moradores e demais usuários da citada via, solicitar ao Executivo Municipal que promova a limpeza das calçadas da Avenida João Franco, pois devido à falta de manutenção a vegetação tomou conta das calçadas, impossibilitando os pedestres de transitarem pela mesma. Por se tratar de trecho com grande circulação de veículos, acaba se tornando perigoso para os pedestres que precisam utilizar a calçada. Por esse motivo, peço ao Executivo que verifique a solicitação e promova a realização do serviço o mais breve possível. Indicação 074. Que seja verificada a possibilidade de realização de serviço de limpeza e roçada nos terrenos localizados na rua José Dorival Walter, no bairro Jardim Planalto. Venho pelo presente, atendendo às reivindicações dos moradores, solicitar ao Executivo Municipal que promova a limpeza de todos os lotes localizados na cidade da via, pois os moradores relatam que a rua está sendo tomada pela vegetação que cresce desenfreadamente devido à falta de manutenção. Existem também as questões dos transtornos causados pela falta de limpeza, pois isso contribui para a proliferação de insetos, roedores e até mesmo animais perigosos que podem se esconder na vegetação e causar sérios acidentes. Peço encarecidamente que tal solicitação seja atendida o mais breve possível. Indicação 075, que seja verificada a possibilidade de realizar o serviço de manutenção com patrulhamento e encerramento na rua Gilda Pátria Ribeiro, localizado no conjunto Itaperubá, bairro Conjunto Itaperubá. Venho pelo presente, atendendo às solicitações dos moradores e demais usuários, os quais vêm sofrendo com a falta de manutenção da referida via, pois, devido à ocorrência de fortes chuvas nos últimos dias, alguns ônibus de transporte escolar e caminhões encalharam nesse trecho, prejudicando mais ainda a via. Peço encarecidamente que o Executivo Municipal atenda a solicitação e faça a devida manutenção, pois dadas as condições da via, está praticamente intransitável. A indicação 076. Seja verificada a possibilidade da implantação de um poste com gasto para iluminária pública na rua Vitório Barbosa, número 486, Centro. Tal solicitação já foi feita anteriormente pelo senhor Eduardo Valque e demais moradores, através da indicação 354/2018, em resposta, o Executivo Municipal afirmou que a solicitação foi repassada ao setor competente para análise e execução, se for o caso, no prazo de 30 dias, salvo ocorrência de fato superveniente que impeça o cumprimento desse prazo. Porém, até a presente data, o serviço não foi executado. O local é carente de iluminação e trata-se de uma rua bastante movimentada devido aos pontos comerciais existentes nela. Por isso, a iluminação trará benefício aos moradores e transeuntes da referida via, e como solicitação já foi apresentada anteriormente. Peço encarecidamente que o Executivo Municipal verifique o mais breve possível a possibilidade da implantação. A indicação 078, que seja verificada a possibilidade de ser feita a troca de 5 lâmpadas queimadas na rua Eucário Teresa de Carvalho, localizado no centro deste município.
venho pelo presente, atendendo às reivindicações dos moradores da via, solicitar que o Poder Executivo Municipal que promova a troca de 5 lâmpadas que estão queimadas em diversos pontos da rua. Os moradores relatam a dificuldade de transitar pela via devido à escuridão causada pela falta da iluminação pública. Alerta ainda para a possibilidade de meliantes se aproveitarem da situação para praticarem delitos. Solicita-se ao Executivo que analise a situação e promova a troca das lâmpadas queimadas o mais breve possível. Indicação 079. Que seja verificada a possibilidade de ser realizada a troca de uma lâmpada queimada na localidade de Santo Antônio, mais precisamente em frente à chácara do senhor João Stabat. Venho pelo presente, atendendo a reivindicação de moradores, solicitar ao Poder Executivo que promova a manutenção do sistema de iluminação pública no local acima citado, pois os moradores relatam que há aproximadamente 3 meses estão sem iluminação no local. Com a solicitação atendida, os moradores e transeuntes sentiram mais segurança ao trafegar pela localidade. Indicação 080. Que seja verificada a possibilidade de ser realizada a limpeza de bueiros e troca de manilhas na rua Maria da Luz Santos, na Vila Lourenço de Paula. Atendendo solicitação de moradores do local, venho pelo presente solicitar a limpeza do bueiro em questão, juntamente com a colocação de manilha, pois com a topografia do local é acidentada. Quando chove, o bueiro não escoa a água e que acaba correndo pela rua Rosalina Duda Kozlovski, invadindo a casa dos moradores. A situação é de calamidade e recorrente. Não é a primeira vez que os moradores reivindicam uma solução ao Poder Executivo. Inclusive, os funcionários do setor de obras da Prefeitura já estiveram no local, mas nada foi feito. Apenas despejaram um caminhão de saibro próximo ao bueiro e não voltaram para concluir o serviço. Desde que abandonaram este saibro no local, os problemas ainda pioraram, pois quando chove, o saibro é levado para dentro do bueiro, dificultando o escoamento da água. Há também os prejuízos que essas enchentes vêm causando aos moradores. Casas de madeiras vêm sendo fortemente prejudicadas. Lama é levada para o interior das casas e os moradores não conseguem se deslocarem. Peço encarecidamente ao Executivo Municipal que analise a situação desses moradores, pois eles já estão há tempos com esses problemas e já pediram soluções inúmeras vezes, porém sem sucesso. Silvio Espínola, vereador. Obrigado, vereador Fábio. Neste momento, solicito a leitura da moção de congratulação número 1 de 2019, de iniciativa dos vereadores Fábio, Carpegiani e João Gilmar. Moção 01 de 2019. Os vereadores que subscrevem com fundamento no artigo 246 e seguinte do regimento interno da Câmara Municipal, submetem à apreciação do plenário a presente moção de congratulação ao padre Geraldo Valenca, por sua posse como vigário paroquial da paróquia São João Batista. Desde o dia 24 de fevereiro do corrente ano, a paróquia São João Batista tem o novo vigário, o padre Geraldo. Tal ministério comanda os destinos de uma comunidade ao desígnio de Deus. Exerce esta atividade ministerial abdicar-se de muitas coisas desta vida, em prol de um exemplo fiel à palavra de Deus, sendo assim um espelho à comunidade que dirige. Deus separa pessoas capacitadas para seu trabalho, colocando-as no comando das ações espirituais de uma igreja, a fim de que sua palavra seja difundida aos corações contritos. Uma profissão de fé, de coragem e obediência, pronto a assistir aos necessitados, a ouvir, a ajudar, a aconselhar, a orar, a servir, a discernir o correto, pronto a dedicar-se à igreja no qual convive. Que Deus, na sua infinita misericórdia, ajude e ampare este novo líder, capacitando cada vez mais para dirigir tão digna e distinta igreja. Ante o exposto, pedimos que esta casa manifeste aprovando esta moção de congratulação, no qual congratula-se ao padre Geraldo Valenca por sua posse como vigário paroquial da paróquia São João Batista, que do deliberado seja dado ciência ao homenageado,
manifestando os cumprimentos do Legislativo Municipal, em especial desses vereadores: Fábio Cavalinho da Silva, Gilmar Carpegiani e João Gilmar Teatricosta, vereadores. Obrigado, vereador Fábio. Passo neste momento a fazer a inscrição dos vereadores que desejarem comentar os expedientes. Iniciando as inscrições, vereador Silvio, deseja comentar? Não. Não, senhor. Vereador Gilmar. Não, senhor presidente. Obrigado. Vereador Joel. Não. Vereador Fábio. Dispensa a palavra, senhor presidente. Vereadora Simone. Não, obrigada, presidente. E vereador Antônio Padilha. Não, senhor. Obrigado. Então, não havendo nenhum vereador inscrito para desejar comentar os expedientes, damos sequência à sessão. As citadas indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e devidas providências. O projeto de lei recebido será encaminhado para a assessoria jurídica e contábil e, posteriormente, para as comissões permanentes para emissão de pareceres referente à matéria. E os requerimentos e a moção de congratulação apresentados serão votados a seguir na ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, informo que a votação será de forma agrupada, levando em consideração o autor da proposição. Apresento para a votação o requerimento número 22 de 2019, de iniciativa do vereador Gilmar Carpegiani. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado o requerimento número 22 de 2019 por 6 votos. Apresento para votação neste momento o requerimento número 23 de 2019, de iniciativa da vereadora Simone Pujano. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Diante do resultado, fica aprovado o requerimento número 23 de 2019 por 6 votos. Apresento neste momento para votação os requerimentos número 24 a 26 de iniciativa do vereador Silvio Espínola. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovados os requerimentos número 24 a 26 por 6 votos. Apresento para votação a moção de congratulação número 1 de 2019, de iniciativa dos vereadores Fábio, Gilmar e João Gilmar. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovada a moção de congratulação número 1 de 2019 por 6 votos. Dando sequência à ordem do dia, solicito ao primeiro secretário, vereador Fábio, que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 1 de 2019 do Poder Executivo para a segunda discussão e votação. Projeto de Lei 001 de 2019, súmula, institui o programa de recuperação fiscal de créditos tributários do município de Contenda, refis Contenda, conforme especifica. O referido projeto de lei já recebeu parecer favorável das Comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento e Finanças. Está em discussão o projeto. Está em votação o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 1 de 2019 por 6 votos. E não havendo mais nenhum expediente a ser deliberado na ordem do dia, passamos nesse momento para a explicação pessoal. Gostaria de fazer a cessão da palavra ao senhor Pedro Bossen, nesse momento, para que utilize a tribuna livre. Senhor presidente, senhores vereadores, o Silvio, não tinha cumprimentado, o Antoninho e a Simone Pujano, boa noite. Boa noite a todos os presentes aqui. O que me faz a minha presença aqui, senhores vereadores e senhora vereadora, apenas fazer um convite. E todos já receberam na mesa o nosso convite da diretoria do Clube Sereniense
para a festividade de inauguração da gruta, com a presença do nosso pastor, o bispo, os sacerdotes e a comunidade presente. Esta gruta nasceu de uma ideia de que se fazer homenagear ao santo, né, que é João Paulo II. E nós, descendentes de poloneses, que a maioria em Serrinha residem, gostariam então de homenagear com a gruta, né? E nasceu então a ideia e fomos buscar recursos, né? Já fomos doados quase que 50% pela família lá de Serrinha, né? E também nós buscamos o recurso nas festividades que fazemos, né? Os doadores também, muitos doadores estão doando, né? Um dá um valor, outro dá outro valor, e a gente já consegue caminhar com 1 ano já de construção. Mas graças a Deus está muito bonito, vai ser dedicado exclusivamente essa gruta à oração, à meditação e nada mais do que isso. Vai ter lá bancos para sentar, para fazer sua meditação, e é proibido qualquer evento diferente da religiosidade cristã. Então gostaria que os senhores vereadores, senhor presidente, todos comparecessem lá, independente da crença, independente do... Mas é um sábado, né? É um sábado pela manhã, onde será celebrada a missa, e pós a missa, então, será feito a bênção da gruta, e encerramento, com também a descerramento da placa inaugural, será muito bonito. E o almoço será, então, após as festividades, no clube, no salão principal. É claro que esse almoço tem que ser por adesão, porque o clube não possui esses valores para doação, e gostaria que então fizesse por antecedência essa inscrição e esse pedido do almoço, né? Pode ser feito aqui com o Dr. Rogério, ele tem os convites. Gostaria muito da presença dos senhores. Muito obrigado e boa noite. Ok, obrigado, senhor Pedro. Muito obrigado pelo convite. Continuando a nossa sessão, passamos a palavra para a utilização da tribuna livre. Vereador Gilmar. Vou dispensar, senhor presidente. Obrigado. Dispõe. Vereador Joel. Não. Vereador Fábio. Dispenso. Vereadora Simone. Dispenso, presidente. Vereador Antônio. Vou dispensar, senhor. Vereador Silvio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos senhores vereadores. Boa noite à senhora vereadora. Boa noite aos demais que estão aqui presentes nesta casa. E boa noite aos nossos amigos que nos acompanham via online. Gostaria, senhor presidente, de justificar a minha vinda a essa tribuna. São 2 itens. Primeiro, que eu quero aqui agradecer à nossa administração pela ponte que se iniciou-se hoje a ser realizado na localidade do Campestre, Itagaçaba, Fundo do Mato, que é a ponte do Sicário. Uma ponte que ali há muitos anos ela existe. É uma história bacana que ali está. Essa ponte tem aproximadamente na sua história 100 anos. Acredito que passou até pela gestão do ex-prefeito, ex-vereador, seu Pedro Botos, que está aqui presente nessa sessão. Aquelas cabeceiras onde ali precisava urgentemente ser revisto. Ali, nesse local, funcionava o moinho que beneficiava arroz e outros alimentos produzidos na nossa região. Ali foi de famílias polonesas que realmente construíram aquilo com a sua própria mão de obra na época.
E nós estávamos ali desde 2006 sem ser concluído a manutenção dessa ponte. Então, como eu sempre comentei, tudo aquilo que estiver errado e que eu achar que não é justo, eu não serei um legislador para passar a mão na cabeça do nosso prefeito. Mas tudo aquilo que ele venha fazer em benefício da nossa população, em benefício daquelas pessoas que ali moram, daquelas pessoas que ali necessitam, aonde percorre o nosso transporte, o transporte escolar, aonde percorre o caminho de vários agricultores, aonde na época da safra retiram os seus produtos e que, lamentavelmente, aquilo ali estava completamente podre. Usaram o português muito bem claro. Mas fico feliz que ele não está construindo ou reformando aquela ponte pela pessoa do vereador Silvio Espírito, mas pelas pessoas que ali moram, por aquelas pessoas que ali precisam, que transitam para tirar o seu próprio veículo, os seus veículos ou os seus próprios produtos das suas roças ou da própria agricultura. Então não é para mim, é para aquelas pessoas que ali moram e têm sua residência aí na localidade do Campestre Tagaçá, Fundo do Mato. Então realmente tenho que parabenizar o nosso prefeito por ele tomar essa iniciativa e começar a executar aquilo que de fato não é um direito do vereador, que lá muitas vezes não vou passar, tenho certeza. Poucas vezes vou lá passar. Mas eu quero dizer que não é uma solicitação por uma questão do voto, mas é pelo respeito daquelas pessoas que ali realmente precisavam. Então nós temos que agradecer. O segundo ponto de vista, senhores vereadores, senhor presidente, senhora vereadora, o que muito me estranha é que eu fui verificar alguns ônibus do nosso transporte escolar. Me senti envergonhado e entristecido que quando por ali acabo verificando de alguns desses ônibus, que eu até vim aqui a esta tribuna, defendi um cidadão no qual tinha uma empresa, aonde ele foi lá e me mostrou que tinha até a câmara naquele ônibus. Eu saí de lá feliz, talvez como alguns pais quando viram o ônibus pela primeira vez. No terceiro dia, não era mais aqueles ônibus, e sim outros ônibus que, lamentavelmente, é triste. Fui, reclamei, briguei, mostrei, graças a Deus, realmente a nossa Secretaria da Educação tomaram-se as providências e se voltou os ônibus original, porque é o correto. Se o ônibus esteve lá, fez a vistoria, esse ônibus tem que permanecer, o que não pode ser trocado, por outros inferiores àquilo que foi apresentado. Isso não é de hoje, já vem, e nós temos a obrigação de fiscalizar e cuidar, porque esse transporte não é de graça, esse transporte tem um custo, e esse custo sai através dos nossos impostos, pelo qual nós pagamos. Além disso, eu gostaria também de dizer a vocês que não é só criticar a questão do transporte, mas também verificar aquilo que é de direito e dar condições para que esses ônibus venham trafegar. Porque esses ônibus, eles carregam vida. E a vida não tem preço. Eu acredito que nem um pai, nem uma mãe, um dia, se Deus o livre guarda acontecer, a gente perceber uma tragédia dentro desse transporte escolar. Que não está difícil não. Hoje, porque eu não quis sacanear. Cheguei na oficina, fui levar um cidadão pegar o ônibus, quando pegamos o ônibus que ele saiu, aquilo ficou parecendo um urubu de preto. Tinha acabado de sair da oficina, que era para fazer uma rota agora à noite, e realmente o ônibus da rede municipal do nosso município, que infelizmente não pôde fazer. Então está um caos. O prefeito que me perdoe, mas aquilo que for justo, vou ser justo, e aquilo que não for justo, eu não vou ser justo. Vou falar a verdade. Então nós temos ônibus hoje que eu nem sei nem como está circulando.
Nem freio não tem, né? Então é lamentável. Mas não é só fazendo crítica, mas a gente tem que olhar. Eu fui descobrir, andando por aqui, na gestão do ex-prefeito Hélio Luiz Bossuet, ele tem uma lei complementar número 04/2010, na data de 22 de abril de 2010, que dispõe sobre o traçado básico do sistema viário para o rolamento do nosso município. Lá, senhores vereadores e senhora vereadora, no artigo 20, para as vias rurais principais, a caixa mínima obrigatória é prevista, é de 13 metros, com a pista de rolamento de no mínimo 7 metros, sendo obrigatório o recuo para as novas edificações. Parágrafo único. Para as vias rurais secundárias, a caixa mínima obrigatória prevista é de 10 metros, com uma pista de rolamento de mínimo de 6 metros. O que isso para mim, como vereador, representa? Porque tem estradas secundárias no nosso município, aonde não passa uma Kombi e um outro carro particular, aonde não passa um ônibus, e quando um agricultor está saindo com o seu produto, o ônibus entra para o mato, para o agricultor passar, o agricultor entra no mato. Nós vamos pensar assim, que nós estamos morando na Baixada Santista. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a Baixada Santista. Eu tive, que para você subir naquele morro, você encosta o seu veículo no recuo para o outro descer, e assim você vai subindo e assim vem descendo. E da mesma forma nós estamos hoje dentro do nosso município, porque não é um pedido meu, senhor presidente, mas já existe um pedido da senhora vereadora, me parece que existe também um pedido do senhor presidente hoje dessa casa, ali do Santo Antônio, do cidadão que ele veio e falou. Falei já com a vereadora Simone, falei, eu não lembro agora, tenho que olhar aí, no decorrer posso mostrar aos senhores, aonde ele precisa um recuo de 20 centímetros para cada lado, para que ele possa circular com a sua colhedeira. Aí eu venho verificar, a pessoa diz, não, mas lá o cidadão daquela propriedade não aceita. Mas como que ele não aceita? Se existe uma lei nesta casa, que está aqui, aprovada pelos vereadores, aonde é uma legislação, essa legislação, no meu ponto de vista, ela não foi feita para se brincar, ela foi feita para ser cumprida com aquilo que determina que está aqui. Então isso serve, que eu acabei verificando, que eu acabando andando, e os senhores andando, senhor presidente, e os senhores vereadores, no nosso quadro urbano, vamos deixar a zona rural. Tem rua que as toceiras já estão tomando conta fechada, que ela era 10, ela está com 4. Mas então tem uma lei, um maquinário que já está circulando nessa estrada, o que tem que ser feito? Já pega e já faz, deixa ela do tamanho que a legislação determina. Isso é um favorecimento para o cidadão, porque o quadro urbano paga o seu imposto, que é o IPTU, que é a conservação de vias públicas, e quem mora na zona rural paga o INCRA. Mas ele tem que respeitar o agricultor tem que respeitar para ali está circulando veículos como eu posso estar circulando, como qualquer um dos senhores vereadores pode estar circulando, como qualquer um dos senhores que estão aí nos acompanhando nessa sessão. Então eu quero dizer uma coisa assim para vocês. E vamos supor que ali a gente acaba tendo um confronto de 2 veículos, ou um veículo para o transporte escolar com uma Kombi, ou com micro, ou com ônibus. Me desculpa, senhor presidente, o senhor sabe disso. Eu sei quanto a sua batalha vem sendo feita, aonde nós tivemos ônibus que sai lá de frente do colégio no qual o senhor é professor, com quase 90 alunos. Isso é uma vergonha para a administração, né? Então tem que se tomar uma iniciativa e uma providência naquilo que é de direito, no qual foi tirada uma linha, conclui com uma outra linha. Não é de graça.
Nós não podemos mais dizer, porque o fulano não mora aqui, não pode estudar, mas você tem a vaga lá. Senhor presidente, vamos dar condições aos nossos filhos estudar. E vamos dar as condições de levar. Esse é o meu ponto de vista como legislador. Então eu estou dizendo assim para vocês e para quem está me acompanhando, está vendo aí nesse momento, ao vivo, do que eu estou falando, que realmente é correto e é justo. Fico triste com algumas coisas que eu vejo. Hoje, senhor presidente, senhora vereadora, hoje a nossa patrola, sem freio, entrou dentro do banhado. Vocês sabem o que isso representa para aquele funcionário que está com aquela máquina, que não faz uma semana que foi arrumado? Isso é vergonhoso. Tem que ser tomadas as providências. Isso. Será que o vereador não pode expor? Será que eu vou ter que ficar escondendo? Não. É triste. Minha cara colega, vereadora, Simone Bojano, que bom que você veio fazer esse requerimento dessa indicação 066. Aonde tem uma indicação 381, lá do CEMEI da professora Celinha Neroni, que aquilo ali é um descaso com o dinheiro público, é um descaso com aquelas crianças que ali moram, que ali estudam. Senhor presidente, como professor, como educador e os senhores vereadores, ali, vocês têm noção de como é que está a cortina das janelas daquele estabelecimento público? Vocês sabem o que é ali? Ali está sendo usado um cobertor de cobrir aquelas crianças para fazer a cortina. Sem falar demais. Mas quem que era a pessoa responsável ali que estava ali o ano passado? Tinha um cargo. Será que nós precisamos instruir? Então ali, só para ser bem rápido, senhor presidente, nós tínhamos 2 bebedouros que estavam lá encostados, que no qual o senhor estava aqui, o senhor estava, já era uma luta minha lá atrás, que ontem foram colocar por outra briga, que se travamos novamente. Fazer a manutenção dos banheiros femininos, aonde cheguei no dia, senhores vereadores, senhor presidente, estavam dando banho na criança na torneira. Então, gostaria, senhor presidente, do Márcio, que eu fiquei assim, entristecido com isso. A sala, senhor presidente, o professor não tem a sala de aula, ou melhor, a sala para fazer as suas reuniões ali? Não tem. O senhor sabe aonde que aquelas crianças se alimentam? Na sua própria sala, empilhado um com o outro. Aonde ali chove, vereador, senhora vereadora, que também ontem nós tomamos uma decisão que o funcionário Lino foi lá para fazer. Então, só para dizer, hoje o estado que está lá, continua chovendo na B1, B2, maternal, secretaria, jardim, banheiro, masculino e saguão. Mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quero que vocês aceitem esse desafio meu. Se imagine se a sala da secretária da educação está chovendo, imagine o restante, né? Então não precisa nem concluir. 8 baldes para colher as águas quando cai, né? Então tá aí. Aí o vereador é ruim. Cozinha, senhor presidente, geladeira e o freezer queimado, estourado. Não tem como pôr a carne para aquelas crianças. O parque agora me parece que o Hélio vai fazer isso aqui. As cortinas que eu falei aqui, sinceramente, os bebedouros o Lino colocou onde? A sala dos professores é um projeto que vai sair. O refeitório para aquelas crianças que ali não existem. O jardim da grama, que lá é cheio de pedra, eu nunca vi criança brincar com pedra, né? Crianças pequenas. Falta de lâmpadas de manutenção, senhora. Então está aqui um resumo que foi feito e que nós conversamos na sexta-feira, às 7h30 da manhã, tive uma reunião para ser tomado as providências. Assim eu espero que tome as providências. E só para comunicar aos senhores, ali foi a promotora pública da infância, esteve lá fazendo a sua vistoria e também tem um pedido a respeito disso, tá? Então assim, para procurar assim, esclarecer aos senhores a respeito disso, né?
A questão lá, onde a vereadora faz uma cobrança da indústria de conhecimento, senhor presidente, tinha uma solicitação minha, que lá nós tínhamos, de fato, ali é um espaço para o cidadão usar. Nós estamos lá 10 computadores totalmente estourados. Ali chovia mais dentro do que fora no dia que eu estive lá, que deu a foto aqui que eu tive com o Adalto. Então ali precisa ser feita uma reforma de imediatamente, né? Então, quer dizer assim, está aí, os computadores está aqui, está lá, realmente não é mentira. Aquilo ali precisa ser feito, está aqui, tem as fotos minhas que eu tive lá, ainda liguei para o prefeito e perguntei, se quer que eu lhe arrume uma bota de galocha para você vir aqui visitar comigo esse setor? Porque aqui está insuportável, né? Então eu quero dizer assim, aos senhores vereadores, ao nosso ex-prefeito Pedro Bosfen, aos demais que estão aqui presentes, a gente procura da melhor forma possível cumprir com a nossa obrigação, que é legislar e fiscalizar aquilo que é público, que é de direito público. Essa é a nossa função. Então, muito obrigado, senhor presidente, por senhor ter estendido esse espaço à minha pessoa. Fico agradecido aos demais vereadores, aos demais que estão presentes, e a você, meu amigo, que está acompanhando. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, vereador Silvio. E que bom que o senhor está acompanhando também essa questão da área da educação e cobrando, né? De fato, efetivando o nosso papel, que é o de vereador, de cumprir e legislar. Agradeço também ao senhor Pedro Bosfen pelo convite e pela obra realizada em conjunto com a comunidade serrinha, né? Particularmente, gostaria de parabenizá-lo e externar, né, em público essa congratulação por de fato ter realizado aquela benfeitoria na comunidade e que vai servir para, com certeza, né, para aumentar a fé e a religiosidade do nosso povo. Então, nosso muito obrigado e que Deus lhe abençoe por mais essa benfeitoria. Sendo assim, gostaria de informar que no dia 27 de fevereiro, às 8 horas, haverá uma audiência pública aqui na Câmara Municipal para a demonstração do cumprimento das metas fiscais do último quadrimestre de 2018, sendo indispensável a presença dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças. E não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença dos nobres vereadores e demais presentes e declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 7 de março de 2019, às 19 horas, em virtude do recesso do feriado de Carnaval. Obrigado e boa noite a todos.